Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como escrever scripts para fazer backtest de estratégias de trading com criptomoedas. Ou seja, como testar contra dados históricos das corretoras se aquela sua ideia de estratégia teria performado bem ou não. Nós vamos utilizar o Node.js e o Visual Studio Code. Na descrição aqui do vídeo eu vou deixar um link ensinando a instalar essas tecnologias no seu ambiente de trabalho. Então configura o ambiente aí direitinho, prepara o seu café, porque o aulão aqui vai ser pesado, mas vai valer a pena, porque no final dele você vai ter uma base para você criar os backtests das suas estratégias. Algo que vai te poupar muito tempo e muito dinheiro nos seus investimentos com cripto. Beleza? Então vamos lá. Então vamos lá. O que eu quero trabalhar aqui com vocês hoje, tá? Eu quero trazer conteúdo de backtest. Eu quero construir com vocês um script que ele tem 3 etapas, certo? E essas 3 etapas vão ser a base para vocês conseguirem depois evoluir esse script para a realidade de vocês, para as estratégias que vocês querem testar. Não tem como a gente testar todas as estratégias existentes, né? Nem saberia quais são todas elas, certo? Eu vou pegar uma de exemplo, né? Não é nenhuma estratégia, nenhuma recomendação, é realmente só didática. E eu vou fazer um script em 3 etapas com vocês. Primeira etapa, todo backtest tem que partir dos dados. Então a primeira etapa eu vou ensinar vocês como que vocês obtêm os dados históricos para conseguir fazer os testes de vocês. Depois a segunda etapa é o processamento dos dados. Eu vou mostrar para vocês como é que você, através de programação, confronta a estratégia de vocês com todo o histórico que vocês têm acesso. Que vocês baixaram. E depois, a terceira etapa é como que eu calculo, né, uma das várias formas, tem várias formas de calcular o resultado, né, como é que eu calculo a performance da minha estratégia, a performance, em última instância, do meu robô, né, porque eu estava simulando como se fosse um robô comprando e vendendo para mim. Tá? Porque dificilmente eu conseguiria os mesmos resultados que eu teria com uma estratégia A se eu fizesse ela manualmente. O robô sempre vai superar os resultados manuais. Se você programou a mesma estratégia que você faz manualmente no robô, o robô sempre vai superar, porque, né, ele não dorme, ele não cansa, ele consegue fazer isso ininterruptamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, coisa que a gente não consegue. Beleza? Então são essas 3 etapas que a gente vai passar. Como eu trabalho com JavaScript, certo? Quem me acompanha aqui no canal sabe, né? Eu trabalho com JavaScript aí já há vários anos, exclusivamente com JavaScript, para a parte de robô, para a parte de site, de aplicativo. Todo tipo de aplicação utiliza o JavaScript já tem uns bons anos, certo? Eu vou escrever com vocês o script em JavaScript, certo? Para vocês conseguirem programar em JavaScript o mesmo script que eu vou mostrar aqui, vocês precisam ter o Node.js instalado na máquina de vocês. Tá? Para quem não tem o ambiente de programação JavaScript na máquina, não é complicado instalar, tá? Na verdade é bem simples, e eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link com outro vídeo aqui do canal ensinando a fazer essa instalação. Mas é bem tranquilo. Você vai em nodejs.org, baixa a versão LTS, instala até o final. Outra ferramenta que eu vou utilizar aí para escrever o código é o visualstudio.com. Tá? Nesse mesmo vídeo que eu vou deixar aqui embaixo, tem o passo a passo da instalação. Mas é só acessar code.visualstudio.com, baixa no botão azul e executa até o final. Instalou o Visual Studio Code também. Tá bom? Então não tem muito mistério, mas ainda assim tem o vídeo passo a passo, caso alguém tenha dúvidas aí do processo. Beleza? Show. Então eu vou partir do pressuposto que você está, neste exato momento, com o Node.js instalado na sua máquina. Como é que eu sei se o Node.js está instalado? Só abrir o terminal de linha de comando da sua máquina, pode ser o CMD do Windows, o Bash do Linux, não importa. Roda o comando node espaço -v, ele vai te trazer a versão que você tem. Tá? Eu estou com a 20.9, mas o que eu vou programar aqui, qualquer versão aí do Node.js dos últimos anos vai funcionar. Não tem nenhum problema com relação a isso. Tá? Inclusive versões mais novas que essa, se você estiver utilizando. Então estou com o Node.js instalado. O primeiro passo é a gente criar a pasta que vai ficar os arquivos do nosso projeto, certo? Eu vou criar ela no desktop. Então eu estou navegando aqui para o desktop. E você pode criar visualmente se quiser, tá? Eu vou rodar o comando aqui mkdir para criar a pasta. E eu vou chamar de backtest, ou qualquer coisa assim. Eu vou baixar os dados da Binance, tá? Eu vou usar os dados históricos da Binance, que é a maior corretora de criptomoedas do mundo, mas
você pode utilizar dados históricos de qualquer corretora que te forneça os dados históricos dela. Tá? Inclusive tem alguns portais, como CoinMarketCap, CoinGecko e outros, que também fornecem dados históricos de criptomoedas. Então não importa a fonte, certo? Desde que ela seja correta, não importa a fonte. Você pode pegar dados históricos aí de qualquer corretora, portal, etc. Tá? Eu vou pegar da Binance, porque vocês vão ver que é muito prático de pegar, não precisa fazer nenhum tipo de cadastro, não precisa ser cliente da Binance, tá? E eles têm umas APIs muito boas, muito práticas de utilizar, tá bom? Beleza. Então aqui eu estou criando a pasta, Binance Backtest, vou entrar aí na pasta Binance Backtest, e dentro dessa pasta eu vou inicializar um projeto Node.js. Para fazer isso é npm espaço init, espaço -y. A gente inicializa um projeto. E agora eu vou abrir este projeto no Visual Studio Code. Então eu estou aqui com o Visual Studio Code aberto, vou lá em Open, Desktop, Binance Backtest. Então tá aqui, meu projeto por enquanto tem só um package JSON dentro dele, que é o arquivo de configuração do Node.js, certo? Vamos criar um novo arquivo aqui clicando no mais e vai ser um index.js, tá? Então aqui dentro eu vou ter aí os meus scripts, né? Vai ter o backtest de fato. Só vou fazer um olá mundo aqui, certo? Ó, console log olá mundo. E vou configurar aqui no package JSON para que quando eu rodar o script de start, ele execute esse meu arquivo index.js. Beleza? Então, é só para a gente testar, ver se inicializou o projeto corretamente, certo? É importante fazer esses testes, a cada evolução você faz um novo teste. Então aqui você pode rodar o npm start na pasta do projeto, ele tem que imprimir olá mundo. Ah, Luiz, eu prefiro usar o terminal do Visual Studio Code. Também dá, ó. Terminal, new terminal, mesma coisa, tá? Não tem diferença nenhuma, usem aí o terminal que vocês se sentirem mais confortáveis. O que eu vou precisar? Lembre-se que são 3 etapas, né? Então, etapa 1, download dos dados históricos. Depois, etapa 2, processamento da estratégia sobre os dados. E etapa 3, análise de performance, né? Para ver como é que teria se saído, certo? Então, são essas aí as nossas 3 etapas. Como eu vou fazer download dos dados históricos, eu vou precisar, ou eu baixo isso manualmente de algum site e coloco no meu programa, e aí meu programa só lê esses dados, ou eu já baixo isso de alguma API, de alguma fonte, diretamente aqui pelo script, que eu vou fazer aqui. Tá? Eu vou utilizar a API de dados históricos de velas, né, de candles, da Binance, certo? Se você for no Google e colocar Binance REST API GitHub, você vai cair aqui neste link, que vai te mandar para este link, e essa é a documentação, tá, das APIs da Binance. Se você procurar aqui mais embaixo, você vai encontrar a API de Klein ou Candlestick, como quiserem chamar, que é justamente a API que a gente quer, certo? Então você vai ver, por exemplo, que você pode passar um symbol, que é o par de moedas, o intervalo gráfico, né, da vela, e opcionalmente data de início e de fim, certo? Para você pegar as velas de um período. E também você pode especificar quantas velas você quer pegar de uma vez só, sendo que o máximo é 1000. Numa única ida na API, o máximo que você pode pegar é 1000. Tá? Aqui também tem a regrinha dos intervalos, né? Como que é a sigla de cada intervalo. E mais algumas outras informações aí, caso você queira usar esse parâmetro de time zone também. O que eu não recomendo, tá? O padrão é UTC, o ideal é trabalhar em cima do UTC para não se confundir. Beleza? Depois tem aqui a resposta que ele vai trazer, né? Vai trazer um array de velas, e cada vela é um array, onde cada informação da vela está numa posição do array, né? Que é o OHLCV, que a gente chama, né? Open, High, Low, Close e Volume, né? Além de algumas outras coisas menores. Beleza? Então essa é a API que a gente quer consumir. Essa API, ela é uma API pública, então não precisa ser cliente, não precisa ter cadastro, não precisa passar chave, nada. Só bater lá e capturar os dados. Simples assim. Então para isso, para poder fazer essa conexão, essa chamada, a gente precisa ter uma biblioteca, né, um client HTTP.
que é uma API HTTP. Então, eu vou instalar, tá, o npm install, aqui na pasta Binance Backtest, um pacote para fazer essa conexão com a API da Binance, que é o pacote Axios, certo? O Axios é um cliente HTTP, tem vários no mercado, esse aqui é o que eu costumo utilizar. Beleza? Então, ó, baixou, instalou o Axios, com isso eu posso utilizar o Axios no meu programa, no meu script. Então eu posso importar ele assim, ó. A Axios recebe um require de Axios e aí fazer um axios.get passando a URL da API que eu quero pegar os dados, e ele vai me devolver os dados, e aí eu processo eles e assim por diante, tá? Mas tudo parte aí do Axios se comunicando com a API da Binance. Beleza? Show! Então estamos fazendo aqui a etapa 1. Para o Axios poder fazer a consulta, né, na API de histórico de velas, eu preciso passar alguns parâmetros, como a gente viu aqui na documentação, certo? O primeiro parâmetro, vamos configurar isso aqui. Ó. O primeiro parâmetro eu vou chamar de symbol. Vou colocar em maiúsculo até ficar mais evidente que é um parâmetro importante. Então, por exemplo, vou colocar aqui sei lá, ADA USDT. Qualquer par de moedas que a Binance trabalha, vocês vão conseguir aplicar essa técnica que eu vou trazer aqui. A técnica de fazer download das velas. Tá? Qualquer par que a Binance trabalhe. Se você estiver usando dados de outra corretora, você olha a documentação da outra corretora, vê os parâmetros que ela precisa e mexe no seu script de acordo. Próximo parâmetro. Preciso do interval, né, que é o intervalo gráfico das velas. Vou colocar aqui velas de 15 minutos, por exemplo, tá? Mas sinta-se à vontade de utilizar as velas que fazem mais sentido para a estratégia de vocês, ok? Lembrando que eu não recomendo nenhum tipo de estratégia específica. Eu ensino e recomendo questões de programação, certo? Pacote, biblioteca, código, script, mas questões de estratégia sempre ignorem qualquer coisa que eu trouxer ligada à estratégia, porque não é, né, o meu intuito compartilhar, eu nem posso, tá? Não tenho formação para isso, para compartilhar, para ensinar, para dar aula de estratégias, coisas do tipo, tá bom? E consequentemente eu também não posso ser responsabilizado por qualquer resultado positivo ou negativo que vocês venham a ter. Beleza? Então, interval é um outro parâmetro que a gente precisa, certo? E aí com esses dois eu consigo montar aqui a URL da API que a gente vai utilizar, tá? Se eu voltar aqui na documentação, lá no início, eu vou ter a URL base. A URL base começa aqui, apibinance.com, /, e aí, se eu vier mais aqui embaixo, ó, aqui em clients, né, que é a API que a gente quer, eu vou ter o restante. Ó. Então, essa aqui é a URL até a API clients. Beleza? Então, api.binance.com, /api, /v3, /clients. Agora, os parâmetros, eu uso interrogação e passo os parâmetros. Primeiro parâmetro, symbol, igual, e aí eu tenho que botar esse symbol aqui dentro. Para ficar melhor de enxergar, eu vou utilizar aqui, em vez de aspas, eu vou utilizar crase, porque aí eu posso colocar as variáveis direto aqui dentro do código, né, da URL, com cifrão e chaves. Isso aqui a gente chama de template string, que é uma maneira de você embutir dentro da string variáveis externas a ela. Só que para isso a string tem que estar com crase, ok? Não é aspas, nem simples nem dupla, é crase. Então, symbol. Para colocar outro parâmetro, eu uso o e-comercial. Interval igual a interval. E eu também vou colocar o limit, que é quantas velas eu quero. Se o limite é 1000, eu quero 1000. Tá? É importante a gente otimizar nossas idas na API, porque eu não posso fazer isso infinitamente. É importante destacar esse ponto. Tá? Essa API aqui ela tem um peso 2. Atualmente, na data que eu gravo essa lição, você não pode consumir de peso por minuto mais do que 6.000. Ou seja, no mesmo minuto eu não posso fazer mais de 3.000 chamadas a esta API. Certo? Então se atentem a isso. Não vão enlouquecer aí querer baixar todo o histórico de todas as moedas ao mesmo tempo, que vai estourar o limite de uso e o IP de vocês vai ser bloqueado. Tá bom? Então muito cuidado com isso.
Sempre faça alguma continha rápida ali para ver mais ou menos quantas requisições vocês vão precisar, para não estourar o limite aí, que atualmente é de 6.000 de peso de request por minuto. Como essa aqui o peso dela é 2, são 3.000 requests desse tipo por minuto. Beleza, então eu tenho aqui, botei o limite, time zone não vou usar. Start time e end time. Esses caras aqui, eles são importantes. Por quê? Todo backtest, vocês vão querer uma janela de tempo para realizar o teste, certo? Uma janela de tempo para ter os dados a serem utilizados no teste de vocês. Se você não passa start time ou end time, você vai trazer as 1.000 últimas velas para aquele symbol com aquele intervalo, certo? Então, eu estou pegando aqui vela de ADA USDT 15 minutos, com limite de 1.000. Então, eu pego as 1.000 últimas por padrão. Só que se eu pegar 15 minutos, né, vezes 1.000, eu estou falando de 15.000 dividido por 60, eu estou falando de 250 horas. Dividido por 24 horas, eu pegaria aí 10 dias, certo? Eu pegaria 10 dias só de amostra. É uma amostra muito pequena, né? Começa a ficar interessante a partir de um mês. Mas o ideal é a gente testar, confrontar isso com períodos mais longos, até porque o trabalho do script é o mesmo de testar com um período curto ou um período longo. Mas é interessante ver se um ano, de repente, ou às vezes até mais do que um ano, é bem interessante a gente entender como que teria performado, certo? Então, se eu pegar só 1.000, eu vou estar falando de 10 dias, é uma amostragem muito pequena. Então, o que eu recomendo? Que a gente trabalhe com os parâmetros de start time, end time, etc., para que a gente consiga fazer várias chamadas na Binance, e em cada chamada a gente pega 1.000 e vai compondo o histórico suficiente para fazer um teste válido, fazer um teste aí mais abrangente, certo? Essa é a minha proposta aqui. Beleza? Então, eu vou trabalhar aqui com vocês um start time, que é este parâmetro aqui, ok? E aí, eu vou precisar ter esse start time numa variável também, né? Só que ele não vai ser fixo, tá? Por quê? Ele não pode ser fixo, certo? Porque eu vou ter que ficar mudando ele, né? Diferente desses aqui que é sempre fixo, né? Para o teste inteiro, o start time ele vai ter que ficar mudando. Eu vou partir de um período lá atrás, no passado, por exemplo, 1 ano atrás. Então, o start time vai ser 1 ano atrás. Aí eu vou pegar os 1.000 a partir de 1 ano atrás, e aí vou para o próximo, né? A vela 1.001 em diante. E daí vou para os próximos 1.000 e assim por diante, tá? Esses dados aqui são de produção, tá, gente? Caso vocês tenham qualquer dúvida com relação a eles, tá? Estamos falando aqui de dados de produção, ok? Dados históricos de produção de velas, utilizando aí o histórico da Binance como referência, que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. Beleza? Show. Então vou pegar aqui um start time inicial, só para a gente fazer um primeiro teste. Vai ser de 1 ano atrás. Como é que eu pego 1 ano atrás? Tá? O start time ele é em timestamp. Ou seja, número de segundos de 1º de janeiro de 1970 até a data em questão que você quer. Se eu pegar date.now, eu pego o timestamp atual. Se eu quero 1 ano no passado, é só eu subtrair do timestamp atual 1 ano em milissegundos. Quanto que é 1 ano em milissegundos? 1 ano é 365 dias, de 24 horas, de 60 minutos, de 60 segundos, de 1.000 milissegundos cada. Então isso aqui é 1 ano em milissegundos. Se eu subtrair a data atual disso, eu vou ter 1 ano no passado. Então nosso primeiro teste vai ser pegar 1.000 velas a partir de 1 ano no passado. Ah, Luiz, é sempre 1 ano. Não, gente, isso aqui é só um exemplo. Peguem, né, a partir de quando fizer sentido para vocês. Eu quero testar 1 semana atrás, 1 mês atrás, 1 ano, 2 anos, não importa. Só cuidem daí quando for vários anos atrás para não estourar os limites aí de requisições por minuto, ok? Então, eu vou criar aqui uma função. Vai ser download candles, tá? Ela tem que ser async, ok? Porque eu vou usar await, né, para escrever de forma linear o código. Meu access.get vai retornar um response. E aí eu uso await para ele sair para a linha de baixo
quando ele terminar de receber os dados, certo? E aí eu vou jogar no primeiro momento o response.data, que é onde vem os dados, aqui no console, ok? Só pra gente ver se funcionou, beleza? Não adianta a gente programar um monte de coisa sem saber se está funcionando, certo? Então, ó, monto a data um ano no passado, faço uma consulta, jogo no console. Simples assim. É o que a gente chama de baby steps, né? Passos bem pequenininhos de criança, e a gente vai ver se está funcionando e vai evoluindo o código. Então, vamos subir aqui o console, npm start para rodar o script de teste. Ó, então está funcionando, tá? O que isso aqui representa? É um array de arrays. Cada array é uma vela. Tempo de abertura da vela, preço de abertura, máxima nesta vela, mínima nessa vela, preço de fechamento, volume, se não me engano, e tempo de fechamento. Ó, isso está aqui, ó. Ah, o Luiz é um gênio. Gênio nada. Tá aqui, ó. Tá? Tô só dizendo que tá aqui na documentação. É que eu já fiz isso aqui algumas vezes, né? Já usei bastante essa API aqui. Então aqui, ó, cada posição tem uma informação. Ó. Tá vendo? Beleza. Então tá funcionando o nosso script. Claro, ele só fez uma ida. O que eu tenho que criar agora é o mecanismo em que ele salve essa informação localmente para não precisar ficar indo... Gente, isso aqui é dado histórico, certo? Então ele não vai ficar mudando. É passado, não vai mudar o passado. Então convém, se vocês querem fazer muitos testes em cima de um mesmo período, no mesmo par de moedas, convém você salvar isso localmente para você não precisar ficar indo na Binance por duas questões. Uma, porque é muito mais rápido pegar os dados depois que já estão locais, e também para você não estourar qualquer tipo de limite de uso, não correr esse risco aí, né? E no tempo todo pegar dado repetido que você já poderia ter localmente, certo? Então o que eu vou mostrar agora é como é que eu pego essa informação e salvo ela localmente, e aí depois a gente evolui o código para ele ser recursivo, ele pegar isso várias vezes, avançando de 1000 em 1000 durante todo o período até chegar na data atual, ok? Beleza, então é passo a passo para vocês entenderem o racional e também se apropriarem do código e conseguirem depois modificar ele, tá? Porque a ideia aqui não é entregar um código definitivo e supremo, né? É sim entregar um racional, vocês entenderem e conseguirem depois modificar, replicar e até evoluir. Vamos lá. Quero salvar esses dados que eu obtive num arquivo. Tá? Para isso, eu posso utilizar o pacote FS, que é nativo do Node.js. Tá? FS é de File System, sistema de arquivos. É o pacote para criar pasta, criar arquivo, excluir arquivo, salvar dado em arquivo. É o pacote supremo aí do Node para mexer em arquivos. E ele já é nativo, então não precisa instalar ele. Só importar aqui no topo. Beleza? Como é que eu utilizo ele? Eu vou precisar ter o nome, né, o caminho até o arquivo de vocês. Tá? Eu vou criar uma pasta aqui, ó, que vai ser uma pasta data, para guardar os dados, né, em inglês, data. E aí eu vou criar uma outra constante aqui, que vai ser file name, né, nome do arquivo. E ela vai ser uma template string, então entre crase, data, barra, cifrão chaves, para colocar uma variável aqui dentro, symbol, underline, interval, ponto .txt. Ok? Então vai ser, dentro de data, vou guardar todos os meus arquivos de dados históricos. E aí cada combinação de par de moedas e intervalo de vela vai ter o seu arquivo com os seus dados. Tá? Essa que é a proposta aqui. E aí eu posso fazer isso aqui, ó, fs.writeFileSync. Isso aqui serve para escrever num arquivo que eu passo o caminho aqui no primeiro parâmetro, o conteúdo que eu passo, né, a string que eu passo aqui no segundo parâmetro. É bem simples escrever arquivos aí no Node.js, ok? Só que eu não quero, Luiz, tá? Talvez você queira. Luiz, não quero escrever todos os dados que vêm aqui na API de velas. Não quero tudo isso. Eu quero apenas o preço de fechamento da vela. Tá? Então, toda vez que fechar uma vela, eu vou testar a minha estratégia. Tá? Então, a cada 15 minutos, o meu robô daria uma verificada se é momento de comprar, momento de vender, esse tipo de coisa. Essa é a minha ideia. Tá? Ah, Luiz, mas eu vou utilizar vou utilizar volume, de repente, na minha estratégia? Beleza, salvo o volume também.
Ou vou utilizar tudo. Beleza, salva tudo. Só se organiza aí para depois você conseguir ler essas informações que você salvar. De repente salva em formato CSV, alguma coisa assim, tá? Eu só quero o fechamento da vela, que é a informação mais comum da gente utilizar as velas é o fechamento. A imensa maioria dos indicadores técnicos utiliza o fechamento também, certo? Então eu vou guardar só o fechamento. Como é que eu pego só os fechamentos das velas? A gente declara aqui um closes, que seria fechamentos em inglês. E aí em cima do response.data, eu vou fazer um map, né, que é para percorrer todos os meus dados executando alguma função em cada um deles. E aí para cada k, uma variável qualquer, eu vou pegar o k na posição 4. O que tem na posição 4, Luiz? 0, 1, 2, 3, 4. Close price fica na posição 4, ok? Então eu pego aí só os close price. Beleza? Isso vai me dar o close aqui vai virar um array de preços de fechamento. Só que para salvar no arquivo tem que ser uma única string. Não tem como salvar um array lá dentro, tem que ser uma única string. Então, neste caso, eu vou converter este array para uma única string, quebrando cada valor por linha. Tá? Cada vai ter um valor por linha. Como é que a gente faz isso? Tá, tem várias maneiras. Vou mostrar uma aqui, uma abordagem funcional, que é utilizando uma redução. Então, map é uma high order function, reduce é outra. O que o reduce faz? Ele pega um array de elementos, aplica um processamento neste array de elementos e retorna um único elemento, com o processamento total. Então, eu vou ter elementos A e B, né? Então o primeiro com o segundo, depois o segundo com o terceiro com o quarto, né? A e B, A e B, A e B. E para cada par de A e B, eu vou juntar A com quebra de linha mais B. Então eu vou juntando tudo numa única string gigante, separando os elementos por quebra de linha. E quebra de linha, para quem não está acostumado aí com programação de terminal, é contra barra N. Tá? Esse é o símbolo da quebra de linha. Então isso aqui vai me dar, ou eu espero que dê, tá? Somente preço de fechamento numa única string, um embaixo do outro. A gente pode, inclusive, jogar no console para ver se funcionou, mas o que mais nos importa é mandar salvar no arquivo. Beleza? Então vou salvar e vou rodar para ver se funcionou essa etapa aqui. Ó, aparentemente funcionou, certo? Vamos ver se funcionou mesmo. Vou lá no Data. Olha que interessante. Ada o SDT 15 minutos. Tá aqui, ó. 1000 preços de fechamento de um ano atrás. Certo? Então, um ano e 15 minutos, 1 ano e 30 minutos, 1 ano e 45 minutos e assim por diante. Um ano atrás. Ó, vai até o 1000. Beleza? Então, nós já vimos como pega 1000 velas a partir de um período, como pega os fechamentos delas e como salva no arquivo. Então, eu preciso fazer isso várias vezes, né? Porque, como eu mencionei, com velas de 15 minutos, 1000 velas dá 10 dias, pouco mais de 10 dias. Então, eu vou precisar fazer isso várias vezes. Vou precisar fazer isso pouco mais de 36 vezes para pegar os 365 dias do ano, né? Então, eu preciso fazer repetições disso. Só que se eu fizer um laço comum, o que vai acontecer? Como no Node.js as requisições a APIs externas são feitas de maneira assíncrona, então elas acontecem em paralelo, se eu mandar disparar 36 requisições, né, para a API da Binance, pode ser que elas cheguem fora de ordem e daí na hora que eu for juntar no arquivo fique tudo bagunçado. Então eu preciso que essa repetição aconteça exatamente de maneira síncrona, umas depois das outras, certo? Do 0 ao 999, depois do 1000 ao 1999, né? E assim por diante, certo? É isso. 1999. Às vezes a gente se confunde o que a gente fala. Mas eu preciso que elas sejam uma depois das outras para poder encaixar tudo isso e salvar tudo isso no mesmo arquivo na ordem correta, certo? Nestes casos, e também pensando em não estourar os limites da Binance, fazendo um monte de aquisição ao mesmo tempo, tá? Mas sim uma depois da outra, é ideal a gente utilizar aqui recursão. O que é recursão? É uma função que quando ela
se termina, ela chama ela própria de novo. E aí só depois que ela executar quantas vezes for necessário é que ela realmente para de se auto-chamar. Tá bom? Então, um recurso aí bem interessante. Beleza? Show. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu vou tirar essa constante aqui para fora. Vou passar ela aqui para minha função, que agora ela vai ter um parâmetro, certo? Então, a primeira vez que eu chamar a função, ela vai ser com a data de um ano no passado. Beleza? E aí vai executar um ano no passado. Acabou de executar, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou chamar o download candles de novo. Só que não vai mais ser um ano no passado. Eu quero que a próxima vez que eu chamar download candles, que ele seja no tempo de fechamento da milésima vela da chamada anterior, mais 1 milissegundo. Né? Porque as velas elas se encaixam. Aqui eu não vou conseguir mostrar. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ó, aqui está o tempo de fechamento. Ó. Repare que ele sempre termina em 9999. Se eu somar mais 1, eu tenho o tempo de abertura da próxima vela. Então, meu start time da segunda vez que eu chamar tem que ser 1 milissegundo maior do que o close time da última vela. Não sei se ficou claro para todo mundo. Tá? Mas o que eu vou fazer? Eu tenho que primeiro pegar a última vela. Como é que eu pego a última vela? Response.data, que eu tenho todas as minhas velas. A última está em response.data.length menos 1. Response.data.length me traz o número de velas, menos 1 vai me trazer um número a menos, porque as posições do array são de 0, começam em 0, né? Então a última posição não é a posição 1000, é a posição 999, né? Então, aqui vai pegar a última vela, e aí eu quero o tempo de fechamento, que está na posição 6, certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Desculpa, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Tempo de fechamento, mais 1. Então isso vai me dar um novo start time. Aí ele vai entrar de novo no download candles, vai baixar as próximas 1000, porque o start time vai estar até avançado, né? Vai chamar de novo, e assim de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Mas, Luiz, quando que isso termina? A gente tem que colocar uma condição de parada, né? Ele não pode ficar eternamente tentando... Daqui a pouco ele está no futuro já, né? Ou vai ficar, na verdade, vai ficar repetindo, né? Vai chegar um ponto que ele vai ficar repetindo as mesmas velas sempre ali. Tá? Ele não vai encontrar no final das contas, né? Então, a minha condição de parada aqui vai ser... if start time for maior ou igual à data atual. Certo? Aí eu retorno, caio fora. Então eu não vou fazer a nova chamada load candles, vai só sair da função e aí vai acabar a recursão. Então se o meu start time, né, chegou no futuro, vamos dizer assim, né, acabou a minha função. Chegou no presente, na verdade, né? Eu quero só dados históricos. Start time chegou no presente, acabou a minha função. Beleza? Se quiser ainda, você pode pegar, né, para deixar até mais preciso, né? Você pode colocar alguma coisa assim, timestamp, de repente, date.now, para você capturar isso apenas uma vez. Aí você vai utilizar aqui e aqui, tá? Também é uma possibilidade para garantir aí que não vai fazer chamadas desnecessárias, tá? Mas é só o controle de parada. Outra forma de fazer esse controle seria verificar se a chamada não trouxe nenhum resultado. Porque quando você chamar na data presente, né, não vai trazer o resultado. Ou data futura, não vai trazer resultado. Vai trazer velas, no caso. Beleza? Esse código aqui está quase pronto. Por que ele está quase pronto? Nessa etapa de download de dados históricos. Porque eu mando escrever no arquivo, certo? Só que eu só devo escrever no arquivo na primeira execução. Nas demais execuções eu tenho que anexar no arquivo. Porque se eu mandar escrever no arquivo, ele sobrescreve. E se eu quiser adicionar dados no arquivo, eu tenho que utilizar um append, que a gente chama, tá? Que é um anexo, tem que anexar. Então eu vou fazer um teste aqui. Se fs.existSync, então eu vou verificar se já existe o arquivo. Tá? Então, se o arquivo já existe, eu vou utilizar o append file sync.
funciona igual, tá? Porém, só vai funcionar se o arquivo não existe. Desculpa, se ele existe, né? Se eu tentar fazer um append no arquivo que não existe, dá problema. E aqui também eu tenho que colocar um barra N para botar uma quebra de linha. Porque eu vou colocando quebra de linha entre os preços, né? Só que no primeiro preço lá não tem quebra de linha antes dele. E daí se eu tentar juntar ele num arquivo que já existe, ele grudaria na última linha. Ele não quebraria, né? Então a gente tem que colocar aqui um barra N antes para ele grudar esse novo conteúdo imediatamente abaixo do conteúdo anterior. E no else, né? Então se o arquivo não existe, aí sim a gente cria o arquivo. Beleza? Show. Agora sim, eu tenho um script que baixa todos os preços de fechamento de vela a partir de um ano no passado, aqui no meu exemplo. Tá? Lembrando que um ano no passado, decisão arbitrária minha. Vocês escolhem o período que vocês quiserem. Guardar só fechamentos, decisão arbitrária minha. Vocês podem guardar os dados que vocês quiserem. Só tem que, claro, ajustar sempre, né, a lógica toda de acordo com essas mudanças. Né? Beleza? Então eu vou excluir aqui o arquivo para a gente baixar ele por completo. Porque senão ele veria que o arquivo já existe e só colocaria dados no final, né? Eu quero que ele baixe tudo aqui. Certo? Então, vamos lá. Vamos rodar. Ó, ele vai imprimindo para nós conforme ele for baixando. De 1000 em 1000. Até chegar no valor atual. Beleza. Então aqui, supostamente, né, se for programado corretamente, ele baixou todos os preços de fechamento de velas de 15 minutos de A do SDT de um ano atrás até o dia de hoje, até o instante atual. Se a gente abriu aqui o arquivo, é isso aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Certo? Ó, vai até aí, ao todo foram 35 mil velas, 35.040 velas baixadas, certo? Como eu mencionei, né, era em torno de 10 dias para cada 1000 velas, né? Então a gente está falando aí deve dar os 365 dias, provavelmente. Tá? Se alguém quiser fazer a conta aí, provavelmente dá certo. Beleza? Show. Então nós já temos, neste momento, dados suficientes para começar a, entre aspas, brincar, né, de estratégia de trade, certo? Então eu posso já comentar essa chamada aqui da função, que a gente não vai precisar ficar chamando ela agora. Você só vai precisar chamar ela de novo quando você quiser baixar dados históricos de um período diferente ou de uma moeda diferente, certo? Você pode baixar aqui, por exemplo, ó, sei lá, ETH-USDT, né? Manda baixar ETH-USDT. Ó, vai baixar todo um ano de dados de velas de ETH-USDT, 15 minutos. Só como eu mencionei, cuidado para vocês não estourarem aí as 3.000 requisições por minuto, tá? Aqui no caso a gente fez 35 requisições, acho que foi, né? Então, pouco, né? Mas só tomar cuidado para não estourar. Então, ó, se eu olhar aqui, agora eu tenho ETH-USDT também, certo? Então fica bem fácil de você depois criar os scripts, se você já tem os dados aí à sua disposição. Então vamos criar um script de exemplo. Certo? Aqui é o que mais vai variar, tá? A estrutura geral, a lógica geral, vocês conseguem aproveitar bastante, mas é onde mais varia essa etapa 2 aqui, porque é onde vocês vão escrever a lógica de compra e de venda de vocês, né? A lógica da estratégia de vocês, tá? Eu vou fazer aqui um exemplo didático, não é uma recomendação de estratégia, tá? Aqui são 2 recados. Primeiro recado, não é uma recomendação de estratégia, tá? É um exemplo didático, e os próprios testes aqui vão mostrar, né, se você teria valido a pena ou não ter feito algo parecido com o que eu fiz, certo? Devo assistir suas próprias conclusões. E o segundo recado é: performance passada, né, não é garantia de performance futura, certo? Agora, quando a estratégia não performa bem nem no passado, esquece, ela não vai performar bem no futuro, tá? Se ela performou bem no passado, é possível que ela performe bem no futuro, não é garantia. Mas se nem no passado funcionou, troca, vai para outra estratégia, mexe os parâmetros, ou reparametriza ou troca a estratégia, tá bom? Não perde tempo aí. Se o script está bem construído, né,
ele deve dar um panorama bem próximo do que teria sido na realidade. Beleza? Então vamos criar uma função agora para o backtest em si. Do backtest, vou chamar minha função. Eu vou começar a função carregando os dados históricos do arquivo. Então vamos lá. Let closes. Eu vou fazer um fs.readFileSync, que é para ler os dados de um arquivo. Eu tenho que passar para ele onde está meu arquivo. Meu arquivo está em FileName, né? Está aqui em FileName. E eu tenho que passar também o encoding do arquivo, tá? É um objeto de configuração com uma propriedade encoding. E aí ele salva para o padrão UTF-8. Próximo passo. Os meus closes, eles vêm do arquivo como um bolão de string, certo? Uma única string gigantesca. Eu tenho que quebrar essa string num array baseado em quebra de linha. Eu tenho que voltar a ser o que ela era no passado aqui, né? Que era um array de números, certo? Então eu tenho que transformar uma string em um array de números. E esses números têm que ser números, não pode mais ser string, ok? Para eu poder fazer as comparações depois. Então eu vou processar aqui em cima do closes. Eu vou fazer um split, que é para transformar uma string em array. E a minha condição de transformação vai ser a quebra de linha. Então cada elemento do array, né, vai ser entre as quebras de linha. E para fazer a conversão de todos os elementos para número, eu vou fazer um map. Então para percorrer todos os elementos fazendo um processamento em cima deles. E aí, para cada close, né, cada preço de fechamento C, eu vou fazer um parse float de C. Então, eu vou converter para número decimal, né, porque a gente sabe que a imensa maioria das moedas você vai ter ali casas decimais. Né? Então, aqui eu vou ter um array de números com ponto flutuante, que a gente pode, inclusive, aqui fazer um console log para ver se funcionou. Novamente, sempre importante, programa um pouco, testa. Vamos chamar aqui a função npm start. Certifique-se de ter comentário a download candles, tá? Para não baixar de novo, a gente não precisa ficar baixando toda hora. A gente aprendeu a salvar em arquivo justamente para não precisar ficar baixando toda hora. Ó, então tá aqui, tá funcionando. Esse tom de amarelinho aqui quer dizer que é número. Esse branquinho aqui quer dizer que era texto, ok? Então, ó, tá funcionando. Vamos em frente. Já tem um array de números com os valores de fechamento. Eu vou precisar aqui, para cada valor de fechamento, processar a minha lógica. Tá? Então aqui eu vou ter lógica, vai aqui, certo? Eu vou ter que ter o processamento, a minha lógica, os meus ifs aqui. E, além disso, eu vou precisar coletar alguns dados para depois, no final, poder ver se a minha performance teria sido positiva ou não, certo? Então, que dados são esses? Tá? Aí vai variar conforme as métricas de backtest que você quiser utilizar. Eu vou utilizar métricas aqui muito simples, as mais óbvias, na verdade, e depois eu passo algumas dicas do que vocês podem estar estudando, né, para depois ter métricas mais técnicas, vamos chamar assim, certo? Então, a primeira coisa que eu vou contabilizar, por exemplo, é um let QTD sales, quantidade de vendas. Tá? Por que quantidade de vendas, Luiz? Porque não me importam as compras, certo? Me importam as vendas. A venda representa o ciclo completo. Quando eu compro, eu abro a minha posição, eu abro uma operação. Quando eu vendo, eu fecho a minha operação e é aí que eu realizo o lucro. Então, o que me importa realmente aqui, uma das coisas que me importam é a quantidade de vendas. Outra coisa que me importa é se eu estou aberto ou se eu estou fechado. O que é aberto, Luiz? Aberto é comprado. Se eu comprei a moeda e estou segurando ela, eu estou aberto, com posição aberta, estou esperando um momento de mercado para fechar a minha posição. Eu vou começar aqui, eu vou partir do pressuposto, certo? Mas aqui é um combinado do meu script, que eu vou começar sempre comprando. Então, meu aberto vai estar comprado. E aí eu vou mandar uma mensagem. Abriu e comprou no preço. E aí eu vou colocar o preço que eu paguei inicial. O preço inicial é o da primeira vela. Então, vou colocar aqui, ó, first candle, primeira vela. É closes na posição 0, certo? Primeira vela. E aí eu vou colocar aqui, ó, first candle. Então esse é o preço
que eu paguei na primeira compra. Então eu vou começar sempre comprando. Eu vou partir do pressuposto que eu não tenho a moeda. Vou comprar. Certo? Beleza, daí vai minha lógica de processamento, né? Que ele vai ter que esperar subir o preço, vender, etc, etc, etc. E para depois fazer o fechamento. E eu também vou ter um outro combinado que é o meu script, ele nunca vai terminar aberto. Chegou na última vela, eu tinha cripto comprada, eu vou vender obrigatoriamente. Tá? Mas isso aqui é para o script poder fechar todos os cálculos direitinho. Na vida real, a gente sempre dá uma segurada a mais se quiser, né? Pô, tu queria testar a estratégia por um mês. Tá no dia do mês lá, não tá positivo, de repente espera até amanhã para fechar, alguma coisa assim. Mas isso é flexível, né? Aqui eu tô colocando só a ideia pro backtest. Então aqui no final, eu vou pegar a última vela. Como é que eu pego a última, né? O preço da última é closes na posição closes.length menos 1. Essa aqui é a última, né? E aí eu vou colocar o preço que fechou. Fechou no preço last candle. Beleza? Também vou colocar o número de operações. Operações. Vou botar aqui o QTD Sales. Quantidade de vendas que eu fiz. Beleza? Operações completas, né? Comprou e vendeu, comprou e vendeu. Aqui o total. Beleza? Depois a gente faz mais algumas coisas, mas a estrutura mínima é essa aqui. Agora vamos falar da lógica, tá? Novamente, aqui é o que mais vai mudar, porque é aqui que vocês vão colocar a estratégia de vocês. Só para fins de exemplo, para fins didáticos, não é uma recomendação. Eu vou fazer uma coisa super boba. Exemplo, toda vez que o mercado subir X%, eu vendo. Toda vez que baixar X%, eu compro. Só isso. Tenho certeza que todo mundo já teve esse tipo de ideia em algum momento e ficava na dúvida, será que funciona? Será que não funciona? Quantos por cento será que é o ideal? Né? Então aqui, eu vou usar isso como exemplo, porque é um exemplo muito comum, certo? Mas tenho certeza que quem já tem um pouco mais de experiência com trading tem ideias muito melhores, estratégias para colocar no seu código, tá bom? Bom, neste meu exemplo, eu tenho um único indicador, que é o preço, certo? E este preço, eu vou verificar só a oscilação dele. Né? Quantos por cento para cima, por cento para baixo, esse tipo de coisa, certo? Então eu vou precisar de um único parâmetro aqui em cima, que eu vou chamar de profitability, que é lucratividade. Vai ser, por exemplo, 2. Tá? Isso aqui é a porcentagem, ok? 2%, por exemplo. Vou sair comprando, subiu 2%, vendo. Daí eu vou esperar o mercado dar uma mexida, né? Uma recuada. Recuou 2%, compro. Subiu 2%, vendo. E assim eu vou indo até o período de um ano terminar, e aí eu vou verificar a performance, tá? E aí depois, claro, do script construído é fácil a gente ficar mexendo nos pauzinhos aqui e ali para testar ele em diferentes cenários, com diferentes moedas e assim por diante, tá bom? Posso começar até aqui, ó, com 1%, por exemplo, né? Talvez seja até mais comum o pessoal pensar na ideia de 1%, tá? Beleza. Então, aqui vai a minha lógica. Qual que é a ideia? Eu tenho que fazer um laço percorrendo todos os preços. Para cada preço, eu testo a minha condição. Né? Se eu estou aberto, eu testo a condição de venda, que é para fechar. Se eu estou fechado, eu testo a condição de compra, que é para abrir. E aí depois tem mais alguns detalhezinhos que a gente vai fazendo no decorrer do processo. Então, vamos lá. For, fazer um laço. E começando... Eu vou começar em 1, tá? Por que eu não começo em 0, Luiz? Porque eu já comecei comprando, certo? Então a primeira operação é a compra, com certeza. Então eu vou começar já verificando a segunda vela. E enquanto o i for menor que closes.length, né? E mais. Tá? Então para percorrer todas as velas da segunda, né, até a última. Aí eu vou começar pegando a vela atual, corrente candle, que é closes na i. Aí eu vou pegar e verificar se estou aberto, ou seja, estou comprado, né? Eu vou até botar uma conotação aqui para vocês se acharem melhor. Ó. Eu quero vender. Né? Estou comprado, quero vender. Certo? Eu vou fazer alguns testes. Se não, né?
Posso até botar só o else aqui, ou se você quiser deixar mais explícito, né? Não estou aberto. Dá na mesma que botar só um else aqui, na verdade, né? Mas só para deixar mais explícito. Estou sem moeda. Quero comprar. Tá? Já estou com a posição fechada. Estou buscando uma nova oportunidade de compra. Beleza? Eu boto assim, ó, tenho moeda. Quero vender. Beleza? Show. Vamos lá. Eu começo já comprado. Então, eu vou começar pela lógica aqui de venda. Certo? Que é essa de cima aqui. Como é que eu verifico, né, se eu devo ou não devo vender? Eu tenho que colocar aqui a lógica booleana da sua estratégia. Qual é a sua condição de venda? Qual é a sua tese de trading para fechar uma operação? No meu caso, no meu exemplo, subiu X%, vende. Perfeito? Então a primeira coisa que tem que fazer é calcular o quanto é esse X%. Eu já fiz uma compra aqui, então eu tenho o preço que eu paguei. O X% tem que ser no mínimo um valor superior ao que eu paguei, né, em X%. Então, eu vou declarar aqui, ó, antes do teste, um target price, meu preço-alvo, certo? Eu tenho dois preços-alvo possíveis, né? Se eu estou comprando, é um preço mais barato, né, do que o mercado estava negociando, e se eu estou vendendo, é um preço mais caro do que eu paguei. Então, eu vou fazer um teste se eu estou aberto, né, meu preço-alvo. Né, então, se eu estou com moeda, se eu tenho moeda, meu preço-alvo é maior do que eu paguei. Então, ele vai ser o meu order price. Esse order price a gente vai ter que criar, certo? O que é o order price? É o preço que eu paguei, certo? Então, vou ter aqui, ó, let order price. Inicialmente, é o first candle. Depois ele vai mudar, né? Mas inicialmente é o first candle porque é o preço que eu paguei. Então, é o meu order price vezes, que regrinha de 3, tá? 1 mais profitability dividido por 100. Beleza? Isso aqui vai me dar um preço X% acima do que eu paguei. Então, profitability é 1%, por exemplo. Certo? 1% dividido por 100 vai dar aí 0,01. 1 mais 0,01 é 1,01. Se eu multiplicar qualquer coisa por 1,01, eu multipliquei aquela coisa por 1%. Certo? Então, vai funcionar aí porcentagem. Se você colocar aqui profitability, um valor percentual, vai funcionar aqui perfeitamente bem, tá bom? Agora, se eu não estou fechado, né, eu estou sem moedas, eu quero comprar por um preço mais baixo do que o mercado vinha praticando. Eu vou esperar uma queda do mercado. Então, neste caso, meu preço-alvo é um preço menor do que da última ordem. Então, é 1 menos profitability dividido por 100. Então, se é 1% aqui, 1% dividido por 100 vai dar 0,01. 1 menos 0,01 é 0,99. Qualquer coisa que você multiplicar por 0,99 vai dar algo 1% menor do que o valor original. Tá? Então, se tiver um percentual aqui no profitability, vai funcionar o cálculo, a regra de 3 aqui corretamente. Beleza? Então, tenho o meu target price. Se o meu current candle for maior ou igual, ou seja, o preço atual da simulação é maior ou igual ao meu preço-alvo de venda, então é hora de vender, correto? Aí eu vou incrementar as minhas vendas, eu vou colocar um aviso de que ele vendeu, então aqui, ó, vendeu no preço, vou colocar até template string, ó, com crase, para a gente combinar algumas informações. Vendeu no preço, current candle, certo? E vou fazer primeiro as vendas, só depois a gente bota o cálculo de lucratividade, tá? Mas também tem que calcular a lucratividade, né? Também eu tenho que dizer que agora o isOpened é false, não estou mais aberto, né? Acabei de fechar a posição,
certo? Não tem mais moeda. Beleza? E é isso. Então aqui, quero vender. Agora a gente tem que fazer uma lógica parecida para compra. Se meu current candle é menor ou igual ao target price, porque agora eu quero pagar barato, né? Então tem que estar abaixo do preço-alvo. Lembrando que o preço-alvo ele é com percentual acima quando é venda e com percentual abaixo quando é compra. Aí eu troco o isOpened para true, porque agora eu estou aberto de novo. E jogo um aviso no console. Né? Comprou no preço current candle. Só para a gente ver no console ali as compras e as vendas, certo? E toda vez que eu compro, eu tenho que atualizar o order price para o valor que eu acabei de pagar. Porque aí o target price vai se calcular corretamente na próxima iteração. Beleza? Então aqui é a primeira rodada apenas, ainda não tem cálculo de lucratividade, não tem nenhum tipo de mensuração de performance, só para a gente ver ali quantas vezes ele teria comprado, teria vendido, em quais preços e tal. Beleza? E tem mais alguns ajustes para a gente fazer aqui ainda. Só vamos rodar um primeiro teste para ver o que teria acontecido. Ó, reparem como é rápido, tá? Estou testando 1 ano de dados e foi instantâneo. Olha o que aconteceu. Ele teria comprado 1 ano atrás 2054, vendido 2075. Depois ele comprou de novo 2062, vendeu em 2086. Depois comprou em 2225, vendeu em 2248 e assim ele vai indo, certo? Ao total foram 29 operações. Ponto importante. Esse order price aqui, notem que eu atualizo ele mesmo quando eu não compro de fato. Por quê? Se eu só atualizasse ele quando eu compro e a moeda disparasse em qualquer momento, ela nunca mais descesse abaixo do preço que eu negociei por último, meu robô nunca mais operaria. Isso às vezes acontece, né? As moedas dão uma disparada, elas nunca mais voltam num preço histórico, e o robô ficaria eternamente esperando um preço que não faz mais sentido. Então o que eu faço? Beleza, mesmo que eu não queira comprar por este preço, eu pego o preço atual, para que na próxima iteração eu considere se houve uma queda ou não do mercado, considerando esse patamar atualizado. Não o patamar que eu paguei lá atrás, porque senão, novamente, pode ser que meu robô nunca mais compre, nunca mais chegue naqueles preços antigos. Então, mesmo quando eu não compro, ele vai subindo aqui a régua, para quando der uma queda, assim, ele compre naquela queda e volte a funcionar. Mas, novamente, esta não é uma recomendação. É apenas uma constatação que se você não tiver esse tipo de mecanismo, tem uma hora que o robô não vai comprar mais se a moeda nunca mais voltar àquele preço. O que mais? Uma outra constatação, tá? Um combinado que eu tenho aqui é o robô não pode terminar o ciclo comprado, com moeda. Ele tem que terminar o ciclo com o dinheiro fiat, né, que a gente chama. Sei lá, você começou no caso aqui é o SDT, né? Eu tenho que terminar com o SDT, não posso terminar com ETH, eu acho? Tô com ETH ali em cima, certo? Então, quando for o último candle, não importa se o preço tá bom ou tá ruim, eu vou mandar vender igual, para não ficar com moeda presa, ok? E aí, daí depois a gente vai ver nos resultados se, né, isso faria sentido ou não, o que você poderia fazer diferente, por aí vai. Então, como é que eu vendo automaticamente no último preço? Antes aqui do teste, eu vou verificar se é o último candle. Então, se is last candle. É só verificar se o I é igual a closes.length menos 1. Quando o I for igual a closes.length menos 1, quer dizer que eu estou fazendo a última execução do laço. Então, é o último candle. E se for o último candle e estiver aberto, eu tenho que vender, não importa o preço. Okay? Então eu vendo se o preço está legal ou se é a última vela. Né? Daí eu tenho que vender de qualquer jeito. Beleza? Show. Então, novamente, essa estrutura vocês conseguem aproveitar independente da estratégia que vocês estiverem imaginando. Agora, a lógica da estratégia em si, que é basicamente os ifs, o principal, o que mais muda são os ifs, né? Isso vai variar drasticamente conforme a estratégia de vocês.
Ah, Luiz, eu quero utilizar indicadores técnicos. Beleza, você vai ter que calcular indicadores técnicos em cima, né, das velas, certo? E aí os ifs vão ser em cima dos indicadores técnicos, por exemplo. Inclusive aqui no canal e lá no blog tem tutorial de RSI, tutorial de SMA, tutorial de EMA, né? E se você procurar na internet, você vai encontrar tutoriais aí de outros indicadores também, né? Vários, dezenas, centenas de indicadores vocês podem estar utilizando, quem quiser utilizar indicador também. Tá? Aqui realmente é só um exemplo didático, beleza? Show! Isso encerra a segunda etapa, que é a etapa de conseguir processar todos os elementos, testando uma estratégia. Agora a gente entra na terceira etapa, que é qual o resultado disso? Qual a performance? Claro, se você pegar continha de padeiro, né? Ah, era 2% entre a compra e a venda, fiz 29 operações, estou falando de 58%? Não sei, mas é mais ou menos dá para fazer uma continha de padeiro. Se você fez de fato 2% em cada operação aqui, né? Com exceção da última ali, que pode ser que seja fechada no prejuízo, daria para tirar tudo isso num ano? Será? Tem gente que vai dizer que é pouco, tem gente que vai dizer que é muito. Enfim, daí vai da análise de cada um, tá? Mas vamos fazer os cálculos de fato para a gente conseguir ter esse número mais preciso, né? Vamos declarar algumas variáveis a mais aqui em cima que vão nos ser úteis. Tá? Lembrando que backtest tem vários indicadores, várias métricas possíveis que você pode utilizar. Eu vou utilizar aqui PNL acumulado, certo? E depois também eu vou fazer uma comparação com PNL de holding. A gente vai fazer PNL de trade, né? PNL, para quem não sabe, é Profits and Losses, né? É cálculo de lucro ou prejuízo. Acumulado, então, eu vou somar todos os lucros e prejuízos do ano, certo? Para ver o total. E depois a gente pode comparar isso com, por exemplo, holding. Né? E se eu tivesse, ao invés de feito trade, se eu tivesse só comprado e guardado até hoje, certo? Essa é uma forma de você verificar se a estratégia de fato é boa. Beleza? Mas vamos fazer uma coisa de cada vez. Vamos lá. Vou declarar aqui um ACC PNL, né, um Accumulated PNL, começando em 0, certo? Então, meu lucro acumulado começando em 0. Aí, para cada operação de venda, eu tenho que calcular quanto que ela deu de lucro ou de prejuízo, certo? Como é que eu faço isso? O meu P&L vai ser a regra de 3, né? Current Candle vezes 100 dividido pelo Order Price, certo? Menos 100. Order Price, se você não recorda, a gente armazena na compra. Então, quando eu comprei, o Order Price ficou lá cravado no preço que eu comprei. Então, assim, com essa regrinha de 3, eu consigo saber o percentual, né, de diferença entre o valor da compra, que é o Order Price, e o valor da venda, que é o Current Candle, que é o percentual. Aí eu somo no Accumulated P&L, o meu P&L desta operação. Vou somar no que eu já tenho esta operação aqui. E aí eu posso, inclusive, imprimir ela aqui embaixo. Ó. Você vendeu com P&L. Eu vou botar aqui um toFixed de 2 para ele usar só 2 casas decimais, ok? Com isso, porcentagem no preço tal. Isso aqui é de lucro. Tá? No preço tal. Na compra não tenho percentual, né? Compra eu compro, daí eu tenho percentual de lucratividade ou prejuízo na venda. Beleza? E aí, no final, eu tenho a minha lógica para exibir o total, né? Então eu vou ter aqui, ó, fechando o preço, tarará. Vou botar aqui, ó, console log, P&L de trade, vai ser o meu ACC P&L, certo? Vou botar aqui 1%. Acho que vou botar template string fica melhor. Isso aqui, % no ano, né? Beleza? Salvei. Agora a gente vai ter mais informação para analisar. Posso botar um toFixed lá, né? Ficou meio grande demais aqui. Mas olha o que aconteceu. A gente comprou por este preço, vendeu
Eu tô com 1% aqui, né? Falei 2% em algum momento, mas tá 1% aqui em cima, né? Então ela vendeu com 1,04% de lucro. Daí ele esperou o mercado se mexer de novo, comprou nesse preço, vendeu com 1,14% de lucro. Depois comprou de novo, vendeu com exatos 1%. Claro, aqui, gente, eu não estou considerando taxa, né? Dependendo da corretora que você fosse fazer essa operação, você ainda teria taxas, certo? E aí, dependendo do... Tem técnicas para reduzir as taxas também, né? Então, na Binance, por exemplo, é 0,1 de taxa, mas você consegue pagar 0,075 se você tiver BNB na carteira. Então, não vou entrar nesse mérito, mas é interessante você colocar isso também no cálculo final. E diferentes corretoras têm diferentes taxas, né? Então, você tem que ver na sua corretora aí. Então, aqui ganhou 1%, depois ganhou 1,16, 1,30 e por aí vai. Somando tudo, nós teríamos tido no ano 25,97%. Tá? Até vou botar aqui um to fixed de duas casas para não ficar esse número tão gigante. 25,97% de lucratividade no ano em 30 operações. Só que notem que a última aqui eu vendi no prejuízo. De 12,13%, né? Aqui matou um monte da minha lucratividade. Então, se eu segurasse mais um pouco aqui, talvez eu teria tido 37%, 38%, né? De lucro aí no ano. Luiz, é muito, deve estar errado. Luiz, é pouco, deve estar errado. Aí, análise de cada um, tá? O que eu posso afirmar é, se executasse em cima das velas de 15 minutos, essa estratégia de compra no sobe 1%, vende no... compra no baixa 1%, vende no sobe 1%, teria dado esse resultado aqui. Depois você pode aplicar ainda as taxas em cima e ver o resultado líquido de fato. E se você tiver uma ideia de um montante, eu teria investido 100 USDT, você conseguiria calcular ainda quantos USDT, né, você teria no final do ano, de fato. Tá? E o legal de uma vez que você monta o script, né? Você tem os dados, montou o script, etc. Você pode ir brincando com a profitability, né? Com a lucratividade. Mas antes da gente brincar um pouco com a lucratividade, você pode saber se isso aqui é bom ou é ruim comparando com outras métricas, né? Você pode comparar com métricas de mercado, quanto você teria ganhado, quanto que a bolsa, né, a B3 performou nos últimos 12 meses, quanto que o CDI performou nos últimos 12 meses, né? E no mundo cripto, você pode comparar com a performance de hold das moedas. Quanto que a moeda de fato cresceu nos últimos 12 meses? Né? Teria valido a pena fazer trade ou fazer hold? Certo? Você consegue fazer isso, tá? Então fica aqui algumas sugestões. Você pode comparar com dados de mercado, né? CDI, IBOV, SP500, dólar, coisas do tipo, né? Outros investimentos. Ou a gente pode pegar aqui, por exemplo, e comparar com hold. É bem fácil que a gente já tem essas informações, né? Se eu tenho aqui o valor do último candle e tenho o valor do primeiro, eu posso ter aqui um const hold P&L, certo? P&L de hold, né? De fazer hold. Faço uma regra de 3. Pego o preço da última vela, vezes 100, divido pelo preço da primeira, menos 100. Vai me dar o percentual de hold no período inteiro, da primeira até a última vela. E aí eu posso jogar aqui embaixo para ver como teria saído. Ó, PNL de hold. Beleza? E aí a gente consegue ver no mesmo período o que teria valido mais a pena. Olha que interessante. Tá? No caso da Ethereum, ó, ETH-USDT, com essa estratégia 1% para cima e para baixo, vela de 15 minutos, teria sido mais negócio, né? A gente ter feito hold de ETH-USDT, comprado há um ano atrás e mantido vendendo agora, teria dado um retorno de 62%. Claro, eu tomei 12% de prejuízo aqui no último trade, né, pela nossa regra de sempre vender no final. Né? Talvez se eu não tivesse feito isso aqui, teria já melhorado um pouco mais, né? Teria dado 37%, 38% aqui. Ainda assim, pouco mais da metade do que fazendo hold. Lembrando que nós estamos em 11 de novembro de 2024. A gente está num pré-bull market, certo? Então tá tudo meio que disparando agora. Então é natural que hold seja muito interessante. Você fazer operações mais longas. Você pode fazer trade? Pode, mas operações mais longas. Por quê? Porque as moedas estão disparando bastante. Se você fizer trade muito curtinho, você não acaba aproveitando toda a cauda da vela, né? Então você pode, inclusive, constatar isso fazendo alguns testes com janelas maiores. 2%, por exemplo. Qual teria sido a diferença?
Olha só que interessante. Já estamos falando aí de uma diferença bem menor entre hold e trade. Estamos falando de 48% ao ano fazendo trade em cima de 2 para mais, 2 para menos, contra 62% do hold. Então nota que ele já fez menos operações, fez 21 operações. Né? Nota que a última ele já não fechou no prejuízo, fez todas aí com lucro, certo? Então, novamente, tem alguns que vão achar 48% ao ano, né, com essa estratégia tosca aqui, muito. Tem gente que vai olhar e vai achar pouco. Aí vai a análise de cada um, não é uma recomendação, apenas exemplo didático. E você pode extrapolar isso e ir testando, tá? O que você quiser. 3%, será que teria sido melhor? Ó, 3% já não performou tão bem, 2% performou melhor. Você pode pegar valores intermediários. Mas, Luiz, e as outras moedas? Cada moeda tem o seu comportamento, certo? Bitcoin tem um comportamento, Ethereum tem outro, altcoins no geral tem outro, meme coins são muito mais voláteis. Aí você pode ir testando outras coisas. Como é que teria sido, por exemplo, uma ADA USDT 1%? Né? Lembra que você tem que ter o download das velas, tá? A ADA USDT eu já tenho o download aqui. Se você for testar com moedas que você não tem o download ainda, comenta o do backtest e descomenta o download, certo? Eu já tenho o ADA ali, então eu vou testar em cima de ADA. Ó, a ADA aqui, ó, teve uma última venda num mega prejuízo, tá? Se a gente tirar essa última venda aqui, a gente está falando de trade superando o hold, ok? Com esse prejuízo aqui, meu trade perdeu para o hold em ADA, certo? 44 vezes 56. Mas se eu não fizer essa última venda aqui, no prejuízo, poderia ter esse gatilho no robô. Cara, se tiver um prejuízo na última venda, não faz, segura. É o que você faria no seu robô. Você não faria ele vender a qualquer custo, né? Tomando 24% de prejuízo aqui, certo? Então, ó, se você somar isso aqui, você está falando ó, de 64, 68, 69% ao ano, certo? Fazendo 1%. Cada vez que cai 1% compra, sobe 1% vende, em cima de A do SDT, 15 minutos em um ano. Novamente, não é uma recomendação, isso aqui é performance passada, não é garantia de que se repetiria no futuro. Mas só para vocês terem uma ideia, se vocês tivessem rodado essa estratégia tosca por um ano em cima de ADA, o SDT, teria dado 69% bruto. Aí, claro, tem que tirar ali as taxinhas, né? A gente está falando aí de... daí teria que fazer as contas, né? Eu não vou fazer de cabeça essa conta aí, porque é muita casa decimal. Tá? Mas teria que pegar as taxas por operação da sua corretora, vezes o número de operações, né? Compra mais venda, e deduzir da taxa bruta para chegar na taxa líquida, no PNL líquido, certo? Mas já dá para brincar, já dá para se divertir, você testar diferentes moedas, testar diferentes estratégias. E se eu tivesse colocado um stop loss? Eu não tenho stop loss na minha estratégia aqui. Você poderia ter mais uma outra lógica aqui, né, nos seus ifs, para stop loss. E se eu tivesse aplicado um trailing stop, em vez de vender quando superou 1%, 2%, eu tentar levar o meu stop de take profit até o limite, quando ele começar a desacelerar lá em cima. E se eu combinasse com outros indicadores? Então o céu é o limite aqui, na verdade a sua criatividade é o seu limite aqui, no que tange as possibilidades de como que você pode testar. E notem como foi rápido realizar os testes depois do script já pronto. É muito rápido. O que demora é escrever, e a segunda coisa que mais demora é baixar os dados. Depois que você tem essas duas coisas prontas, é muito prático e, na minha opinião, muito divertido ficar testando diferentes possibilidades até encontrar uma estratégia que teria performado muito bem no passado, e aí vale a pena você colocar um dinheirinho. A gente brinca, né? Sempre o dinheiro da pinga, nunca o dinheiro do leite, porque é investimento de risco. Você colocar o seu dinheirinho ali, de fato, em produção com aquela estratégia para realizar as compras e as vendas. Tá? Inclusive, aqui no canal tem vídeo de bot cripto, tem playlist de bot cripto para você aprender a fazer as operações, compra, venda, etc. Monitoramento de fato do mercado, que eu estou olhando o passado, né? Como é que eu monitoro o mercado de fato. Né? Tem vídeo aqui no canal ensinando para você fazer o seu robozinho funcionar. Últimas dicas aí só para encerrar. Quem quiser, eu trouxe duas métricas ali, né? O P&L acumulado e o P&L de hold para você comparar. Mas dê uma pesquisada aí em drawdown máximo. É outra métrica bastante utilizada para ver performance e estratégia. Desvio padrão, volatilidade, Sharpe Ratio. São outras métricas aí que você pode estar utilizando para verificar se a sua estratégia é realmente boa ou não.
Às vezes só o percentual acumulado não dá uma real noção. Você tem que comparar com outras métricas para ver se o risco-retorno vale a pena, né? Às vezes, superei o SP500 ou superei o IBOV, mas e o risco? Né? Superei o CDI. Isso é sempre para esperar, né? Cripto superar CDI e IBOV é piada, mas o risco, né? Então tem sempre a relação risco-retorno, ela tem que valer a pena, beleza? Se você gostou do aulão, eu vou pedir o seu like, retribuição ao meu trabalho aqui no YouTube e recomendar que você se inscreva porque saem vídeos como esse semanalmente por aqui. Combinado? Então um abraço e até o próximo.